dependo de ti experimentar, em tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar. Descer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar nova força, que em mim só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, readmitir, dependo de ti experimentar, em tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar. Resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar nova força, que em mim só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar nova força, que em mim só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver.
resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar nova força, queime só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Oi, aproveitar o flash aqui para ele contar um pouquinho da história da música. O que vocês acham? A vozinha dele está meio bifonfon. É isso mesmo? Olha a música, como é que é? O cachorrinho vai entrar ali daqui a pouco. Fala aqui. Aproveita, a voz aqui está trabalhada. Tu vê que minha voz está mais bonita, né? Os caras apertam o botão assim, voz bonita ali. Né? Agora é tecnologia, cara. Tu vai ver. É que eu estou bem rouco, então vai ser meio difícil de vocês ouvirem. Aperta o botão para tirar o roucão. Tira aí. Bota voz bacana. O sentido dessa música, na verdade, tem a ver com 2 anos atrás. Eu não sei quantos aqui estavam no retiro. Foi 2013? 2013. Eu não lembro se é setembro de 2013, exatamente. E quando? Dezembro de 2013, isso aí. Foi no meio desse contexto. Foi um ano muito difícil para mim. Um ano onde eu tive que admitir problemas aqui no retiro. Problemas com pornografia, problemas no qual a minha fé estava muito abalada, crendo que eu não poderia ter vitória contra isso. Alguém estava aqui? Alguns. Nem dá para ver, é bom que nem dá para ver a mão levantada. Esse que é o melhor, né? Mas naquela ocasião foi um período muito difícil, onde eu estava me sentindo reprovado em diversas maneiras, como obreiro, como homem, como tudo aquilo que Deus tinha, eu acreditava que Deus tem, naquele momento, né? Eu pensava, tudo aquilo que Deus tinha para mim está destruído, está acabado. E eu lembro que no início do ano de 2013 foi um ano onde eu tive a sensação de que eu ia dar uma guinada na minha vida, sabe? Onde eu comecei um propósito, eu tive um contato médico, uma consulta médica. Você lembra, Franco, que você recomendou um médico? Acho que vale a pena contar um pouquinho. Posso? O que acontece? No início de 2013, o Franco me recomendou, cara, eu acho que você está com alguns problemas de saúde, eu acho que você poderia ir num médico que eu conheço aqui em Curitiba, que é bem bacana. Eles andam numa linha de alimentação saudável e estilo de vida. Vê o cara magrinho assim, pensa que o cara come bem, entendeu? Aí eu falei, cara, acho que você está comendo muito mal. Então vou te recomendar um cara aí que eu sei que ele vai trabalhar a tua alimentação. Foi isso aí. Aí, para resumir a história, eu não conhecia o cara só sabia o meu nome. Aí ele, com base em fotos de exames que ele tira, ele consegue ter um panorama da tua saúde. Só que o detalhe é que o cara é cristão, então pensem nisso. Aí o cara começa. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Pelo que eu estou vendo aqui, parece que você tem problemas com memória, né? Você é meio esquecido? Aí eu esqueci isso, eu escrevi isso em algum lugar? Esqueci, ó. Eu escrevi isso em algum lugar? Aí o cara, não. É porque eu estou vendo aqui,
para tentar explicar assim, é iridologia. Com base na foto que eles tiram da tua íris, eles têm um panorama de como anda a tua circulação sanguínea. E aí, com base nisso, você tem uma ideia do que é um histórico da tua vida. Por exemplo, se eu tive problema de cachumba. Ele falou, você teve algum problema, sei lá, cachumba? Eu falei, sim, eu tive cachumba. Como é que você sabe? Falou, que fica marcado. Porque mexe com as toxinas no sangue. E isso gera um registro na tua retina. Só que o detalhe é que ele começou a falar uma série de coisas da minha vida. Falou sobre esquecimento, falou sobre a alimentação que eu tinha, falou que era muito ruim. Ele falou, provavelmente você só come arroz e macarrão. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, e você deve comer isso porque você acha que comendo isso você vai engordar. Oi? Say what? E aí, enfim, no final das contas, ele, não satisfeito de ter me detonado só com base na leitura do meu exame, ele falou assim, e eu vi aqui que você é missionário. Aí eu, aí vem. Aí ele pegou a folha, botou para o lado assim, cara, o seu corpo é seu instrumento de trabalho, você está tratando ele mal assim. Aí ele começou, cara, você não sabe que é um presente de Deus para você, você tem que cuidar dele bem, e pá. E, cara, 2 horas eu saí assim, arrastado no chão. Eu acho que eu entendi um novo sentido daquilo que Jesus fala de quando seus olhos são maus, todo o teu corpo será mau. De verdade. De verdade. Não, sério. Palavra se cumpre. Eu sei que a partir dali iniciou um processo de, não, então eu quero realmente restauração, só que isso estava atrelado a uma série de trevas que tinham, pecados, que eu não era profundo na confissão, enfim. E com isso, aquele ano foi um ano onde eu comecei a reestruturar. Só que eu não fui constante e do meio para o final do ano eu estava mal de novo. E foi nesse contexto de estar mal que surgiu essa canção. Que a palavra de Deus, para mim, muito forte foi, se levanta. Só que não foi pura e simplesmente levanta, como se a força estivesse em mim. Na verdade, foi uma palavra pontual, Franco, que você deu lá em Curitiba, falando sobre o fruto, que aquela... não sei se vocês estão lembrados disso, mas que Jesus diz que quando Ele quer... Me ajuda a lembrar exatamente. Mas Ele quer... Quando dá muito fruto, Ele limpa, para que possa dar mais fruto, certo? Só que a explicação do Franco é que a palavra para limpa é levanta. E a gente tem muita sensação de que o limpa é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Porque não dá fruta, ele corta. Eu falei que ia levantar. Exatamente. Não dá fruta, ele corta. Só que aí a nossa impressão talvez seja coisa negativa. Nossa, ele corta, então ele vai tirar, vai... Aquela coisa ruim, uma impressão negativa. Só que quando eu ouvi o Franco falar que a palavra era levantar, aquilo entrou em ressonância com tudo aquilo que já tinha sido falado, sabe? Deus falando assim, sou eu que levanto, levanta e resplandece. A sua luz já brilha, a glória do Senhor já vem diante de ti. E tudo isso para dizer que, na verdade, quando a restauração acontece, não se trata de você demonstrando a sua força e a sua capacidade, mas você crendo que o Senhor é aquele que faz você se levantar. E aí, a partir daí, é questão técnica, musical, mas isso foi a história por trás dessa canção. E aí, a partir daí, o resto é história. Muito bom lembrar que quando Deus fala levanta, é mais do que uma ordem. Porque Deus, a palavra de Deus é vida. É espírito e vida, amém? Quando ele diz assim, haja luz, o que houve? O que houve?
Então, se ele fala levanta, você pode ter certeza, você vai se levantar na força e no poder do Espírito Santo. Não é na força do homem, não é na condição nem no braço do homem, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus tem esse poder, né? Interessante. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Os irmãos vão cantar também aquela música da Clarissa, que ela se inspirou ali numa frase que até agora ela diz que foi Moody, já pesquisou, Google falou que é Moody, eu pesquisei lá atrás, é Spurgeon, mas eu queria também contar um pouco dessa frase. Quem me tolera aí 2 minutos? Quem me tolera diz amém. É metade, menos um pouquinho, mas eu vou, então. Quase deu coro. É muito engraçado, essa frase marcou minha vida assim. Eu me converti e eu fiz um plano para a minha vida. Eu tinha parado, larguei toda aquela miséria de droga, bebida, safadeza, mulherada, aquela coisa todinha. Eu falei, vou para casa, ficar com a minha esposa e vou viver agora em prol da minha vida. Eu desenhei um projeto para mim. E do meu projeto, eu já falei aqui, acho que vocês, eu tinha 2 dias consagrados a Deus, quarta noite e domingo de manhã. Lembra que eu falei isso no primeiro dia, sabe? Quarta noite e domingo de manhã. E por que quarta noite e domingo de manhã? Porque era a hora de estudar a Bíblia. Escola dominical, domingo de manhã, estava eu lá. Quarta noite tinha estudo bíblico, estava eu lá. Eu só queria estudar a Bíblia. E aí um amigo me convidou e falou, cara, está rolando um seminário lá em Bento Ribeiro, lá onde rolava aquela vigília de Bento Ribeiro. Quantos se lembram? Quem é desse tempo do vigilhão de Bento Ribeiro? Está assim, está escuro, mas eu vejo. Então, cara, o cara falou, vamos para lá, eu fui. Eu fumava ainda, porque foi a última coisa que me prendeu, foi o cigarro. E eu fui com o cigarro ainda no bolso, tá? De vez em quando eu ia lá fora, pegava um cigarrinho, fumava, eu entrava, assistia a reunião. Eu não me lembro de quase nada daquele encontro. Vários pregadores, vários preletores, mas um cara, um pastor, ele falou assim, eu vou citar aqui uma frase aqui. O cara falou que ele acho que nem ele sabia de quem era também. Estava na mesma confusão. Mas uma frase que foi muito importante para a minha vida. Ele então disse, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedique toda a sua vida a Ele. E aquela frase entrou igual uma espada. Os irmãos mais velhos que me conhecem aqui, tem irmãos aqui que já me conhecem há muitos anos, já devem ter ouvido falar isso, sei lá quantas vezes, perdeu as contas, né? Mas eu entrei numa briga com essa frase, porque eu não concordei com a frase. Eu discordei do cara. Por que a frase também causou efeito? Porque eu não concordei de cara. Eu falei, esse cara está equivocado. Olha o que ele está dizendo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedica toda a sua vida a Ele. Tanta gente dedicada a Deus, tanta gente consagrada a Deus. Porque assim, você se converte, vem do buraco, da lama, da podridão. O crente mais carnal para você é santo. Santo, santo, santo. Quem já passou essa experiência? É assim ou não é? Tu sai de umas trevas tão densa, que aquele crente mais sem vergonha para você é santo. Fazer esse cara é o cara. Então eu achava que todo mundo era muito consagrado a Deus. Então eu não concordei com o cara. Eu falei assim, não, tem muita gente que é totalmente dedicado a Deus, totalmente consagrado a Deus. Fui discutindo com Deus, discordando. Eu saí a pé de Bento Ribeiro para atravessar o viaduto de Bento Ribeiro para o outro lado, para pegar um ônibus para ir para casa. Eu morava em Realengo. E quando eu estou subindo o viaduto assim, eu ouvi, dentro do meu coração, uma voz dizendo assim, esse homem pode ser você. Eu larguei até o cigarro. Foi tão nítida. Pode ser você, essa pessoa. Quer dizer, Deus nem discutiu comigo se era a palavra verdadeira ou não. Ele só falou que eu podia ser uma pessoa dessa. E aí eu não criei. Mais uma vez eu falei assim, não, o que Deus pode fazer com um cara como eu? De que forma Ele pode usar a minha vida? Eu não cria.
eu percebi que era um chamado assim discreto, né? Pode ser você, quem sabe. Se você quiser, você vem. Mas eu não via nenhuma possibilidade na minha vida. Eu fiquei assim um tempo desconsiderando esse chamado. E fiquei mesmo tempo. Eu falei, não sei. Como é que era a minha visão de igreja? O cara, para ser usado por Deus, ele tem que orar. Não sabia nem orar, nem orava em público. Pregar, tinha vergonha. Eu testemunhava de Jesus quase que na circunstância assim, do momento, né? Não sabia nada da Bíblia. Estava lendo igual um desesperado, mas não sabia. Cantar. Só cantava aqueles pagodes brabo, desafinado. Aquela boca sem dente que eu beijava. Mais dentadura. Engraçado que eu sempre cantei essa música aqui. Claudinho não, Modesto achava que era uma brincadeira minha, essa música não existia. Lá em Porto da Folha, ele falou, cara, aquela música da boca sem dente existe. Eu falei, claro, Modesto, tu acha que eu estou de graça? Claro, a música é o samba da hora, né? E bêbado, desafinado, mas como é que o negócio não ficou horrível, né? Modesto agora em Porto da Folha saiu com essa. Pô, vi os caras cantando na televisão, aquela boca sem dente que eu beijava. Eu falei, pô, então, Modesto, é real. Era música mesmo. Então eu pensava assim, como é que Deus pode usar a minha vida? E um dia lendo, porque eu segui lendo a Bíblia, é tão importante ler a Bíblia, vocês não fazem ideia. O valor e a importância de ler a Escritura. Eu lendo a Escritura, bati de cara com a carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que Deus, falando da vocação, ele falou, poucos os de nobre nascimento. É muito pouco gente sábia sendo chamada por Deus. Porque eu sempre achei que um Jô Soares convertido ia bombar. O Jô Soares se converte a ganhar o Brasil para Jesus. E eu vi assim, Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Para quê? Para confundir os sábios. Deus escolhe os tolos, os fracos. Para quê? Para confundir os fortes. Deus escolheu os que não são, chamou os que não são. Para quê? Para reduzir a nada os que são. Deu para quê? Aí Paulo conclui, para que ninguém se glorie na sua presença. Só. Para que ninguém possa dizer assim, eu sou o cara. Então Deus chama essa galera da pá virada. Que não é nada. Aí nesse dia, eu falei, Deus falou comigo lá na ponte. Lá no viaduto. Realmente Deus me chamou. Aí eu considerei, abri, e aí a palavra que eu discordei, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedique toda a sua vida a Ele e ganhou vida. Eu comecei a considerar, cara, pode ser eu mesmo. Deus falou comigo. Não foi uma impressão, não foi uma coisa que aconteceu qualquer na minha cabeça. Deus realmente falou comigo. Porque Ele chamou as coisas loucas, os fracos, os tolos, os que não são. Amém? Então, se você está nessa lista, você preenche todos os critérios. Já cumpre todos os requisitos necessários para ser um chamado, um vocacionado pelo Senhor. Amém? E aí, de tabela, a gente podia matar duas canções. A gente podia matar essa canção da Clarissa e vocacionado também do Flecha lá. Quem, vocês aguentam cantar? Suporta? Então vai. Manda aí, DJ. Fala o que é. Vai depois, vai cantar. Vamos? Fala que ela vai cantar, que chama Rafael, você fala.
Me abrace forte de novo, então eu serei completamente seu. E o mundo está pra ver o que você pode fazer em alguém que se dispõe completamente nas tuas mãos. Ó meu Jesus, não quero ter nada de mim, eu só quero ser completamente seu. Completamente seu. Completamente seu. Completamente seu. E o mundo está pra ver o que você pode fazer em alguém que se dispõe completamente nas tuas mãos. Ó meu Jesus, não quero ter nada de mim, eu só quero ser completamente seu. E o mundo está pra ver o que você pode fazer em alguém que se dispõe completamente nas tuas mãos. Ó meu Jesus, não quero ter nada de mim, eu só quero ser completamente seu. Completamente seu. Cadê o flash? Feriu-se a ovelha em busca de seu próprio ego, um abismo fatal. Lá foi-se um menino em busca de sua vida encontrar, se perder. Existe algo a fazer
Eu quero ser instrumento de restauração, pastorear o ferido, sedento por perdão. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Eu quero, Pai, ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja, pois sei que sou mais um vocacionado pra amar o que é do meu Senhor. Pastorear o ferido, sedento por perdão. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Eu quero, Pai, ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja, pois sei que sou
quer perder a oportunidade, né? Levanta para Ele uma oração no teu coração. Senhor, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, esse instrumento de restauração, Pai. Eu quero ser esse, Senhor, que diz sim para a tua necessidade, Pai. Para a necessidade, na verdade, Senhor, do próximo, Pai. Que se torna a tua necessidade, Senhor. Eu quero ser, Senhor, mais um que diz sim, mais um que diz: eis-me aqui. Você quer ser um desses? Então diz isso para Ele, Senhor. Eu quero ser mais um que diz sim, mais um que diz sim. Levanta a voz, levanta o coração, como um sacrifício de louvor a Ele. Ainda que seja simples, eu quero ser. Eu quero ser. A fazer pra esse quadro reverter. Eu sinto que não posso desistir. Há muitos que estão perto e disso estou bem certo. Espero teu cuidado. Eu quero ser de restauração, pastorear o ferido, sedento por perdão. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Eu quero mais ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja. Deus é glorificado, amém? Eu, antes de a gente ouvir a Thalita, queria deixar aqui um ponto ainda no teu coração sobre tudo que nós falamos. Coisa simples, mas eu acho que você tem que guardar.
nós falamos sobre os termos para seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus. Supremo amor por Jesus, abnegação, tomar a cruz, amém? Um amor fervente pela igreja, a renúncia, falei muito rapidamente, mas falei. Mas eu penso que algumas pessoas, quando ouvem os termos do discipulado, elas ficam com uma falsa ideia de que todas essas condições que Jesus coloca para segui-lo são coisas assim, de uma exigência, às vezes até caprichosa de Jesus, né? Muita gente não entende, por quê? Mas por quê, Franco? Qual o propósito de eu me negar? Qual o propósito de eu renunciar a tudo? Parece um negócio assim tão sem sentido, né? Mas quando você faz um treinamento militar e alguém te dá uma direção, uma instrução, e diz, por exemplo, para você, olha, aqui nesse trecho aqui você tem que usar essa roupa. Aqui a condição para você passar aqui é você entrar dentro d'água. Você tem que ir pela água. Aqui você tem que se camuflar. Você entende claramente que cada instrução dessa é por tua causa mesmo, para te preservar. Você não fica com dúvida. Mas no discipulado muita gente tem dúvida. Muita gente não consegue ver, por exemplo, por que Deus diz que eu preciso amar Jesus sobre tudo. É capricho. Qual é o propósito de uma renúncia? Por que eu preciso ser um homem abnegado? E eu queria dizer para você o seguinte: todo aquele que começa a seguir Jesus, você pode estar certo de uma coisa: muita gente e até anjos caídos vão tentar tirar você do caminho. Algumas legiões de anjos, porque havia pelo menos uma legião de demônios num homem, então eu presumo que tem muito mais do que havia naquele homem, lembram? A legião romana, centenas de demônios num homem. Existe uma força que vai tentar te tirar do caminho. E nessa hora, irmão, que você encontra valor na renúncia, você descobre que quando Jesus fala assim, renuncia tudo e me segue, não é por causa dele, é por nossa causa. Quando assim, você precisa negar a si mesmo, não é por causa dele, é por nossa causa. Uma pessoa abnegada, ela vai passar por caminhos que uma pessoa sem ser abnegada não consegue passar. Uma pessoa rendida, que renunciou a tudo, ela não tem como ser manipulada pelo inimigo. Algumas iscas perdem a força. Eu conversava com meu filho algum tempo atrás, dizer, filho, Jesus era inimanipulável. Não existe essa palavra, neologia pura. Inimanipulável. Ninguém conseguia manipular Jesus. Ninguém. Tentaram levar Jesus por caminhos que ele não era o caminho de Deus para ele. Quando chega ali no capítulo 12 de João, ali parece que você tem a impressão de que Jesus vai ser glorificado no meio dos homens. Os gregos estavam atrás dele. Olha, meu querido, o que tinha de gente atrás de Jesus querendo oferecer coisa para ele não estava no gibi. Mas Jesus não podia ser manipulado. Mas por que, Franco, ele não era manipulado? Porque ele era livre. Nenhuma barganha humana poderia inclinar Jesus. Ele não tinha nenhum interesse por glória humana. Nenhum. Ele falou, como vocês podem crer, vocês que buscam glória uns dos outros?
Ele mesmo já havia renunciado a tudo quanto tinha, deixou a glória, deixou tudo. Ele mesmo era abnegado, rendido completamente à vontade do Pai. Pai, olha, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você diz amém ou não? Então ele mesmo era abnegado. Ele mesmo tinha um supremo amor pelo Pai e também um amor tremendo por nós, a sua igreja, a sua noiva. Foi capaz de dar a vida por nós, do jeito que ele ensinou, ele fez. Com todas essas condições que nós passamos aqui 3 dias falando, irmãos amados, é simplesmente por nossa causa. Quando você toma a decisão de entregar tudo a Jesus, tudo, você é uma pessoa livre. Livre. Nenhum poder dessa terra, nem do inferno, vai poder inclinar você a uma cadeia. Mesmo que os homens te coloquem em cadeias humanas, ainda assim você será uma pessoa livre. 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 Eu conversava com meus queridos 27 mais power. Galera, o negócio está pegando com força, hein? Mais importante que casar, porque tem gente que diz, a vontade de Deus é que você case com crente. Eu falei, não está nem escrito isso na Bíblia. Onde está escrito isso? A vontade de Deus é a vossa santificação. Isso está escrito. Para o solteiro. Que cada um saiba possuir seu próprio corpo em honra, em santidade. Essa é a vontade de Deus. Agora, Deus te quer livre. Livre para quê? Livre para casar e livre para não casar. Livre. Livre, livre dessa pressão. Livre dessa cobrança. Livre. Ninguém pode passar pelo caminho que Jesus trilhou sem experimentar a plena liberdade. Se você não é livre, se você não renuncia, se você não nega a si mesmo, se você não toma a cruz, se você não anda todo aquele caminho, todos aqueles termos, daqui a pouco o diabo arruma uma armadilha e você entra. Daqui a pouco você mete o pé num laço. Daqui a pouco tua vida vai travar. Então eu queria deixar isso com você. Queria deixar com você. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse Jesus, a outro ele disse o quê? Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro, ele disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa, dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57, 62. Todas as condições que Jesus colocou, todas, é para o nosso bem. Se você entrar nessa batalha sem largar essas mochilas para trás, essas mochilas vão te complicar a vida. Eu há muito tempo vi um desenho, não sei se quem viu um desenho mesmo, alguém desenhou uns quadrinhos, aí várias pessoas carregando a cruz. Já viram esses quadrinhos? Várias pessoas carregando a cruz assim, cada um. Aí de repente um sujeito acha que a dele está muito grande, o que ele faz? Mete o serrote. Quem já viu esse quadrinho? Legal esse quadrinho, a maioria já viu, né?
Aí está indo tranquilão, agora está mais leve. Agora ele falou assim, agora tá... Eu acho que ele para serrar umas 2 vezes, né, cara? Ele vai, acha que está ainda pesadinha, vai lá, serra de novo, não gostou, ele vai lá e serra e está levando. Mas chega lá adiante, tem um precipício. E todo mundo, para passar, coloca a sua cruz, pá, e passa. Pá, passa. Aí a dele, ele não pode passar. Lembra que Claudinho falou aqui que cada um tem sua cruz pessoal? É a sua cruz, não é a do outro, é a sua cruz. E é muito engraçado esse quadrinho. Ele ilustra muito bem isso que eu estou falando contigo. Você hoje não entende. O que eu faço agora, disse Jesus, você não entende. Mais tarde você vai compreender. Renuncia e você vai ver quão livre você é. Abre mão das coisas que Deus tem falado para você e você vai ver como a liberdade te faz bem. Ele te chamou para a liberdade. Amém? Então não tenha as condições do discipulado, os termos do discipulado, como uma coisa, como uma escravidão, como algo que está roubando algo de você. Puxa, para seguir Jesus eu tenho quase que ir pelado, não é mole não. Querido, vai, faz o que Ele está mandando você fazer, te orientando. Leva esses dias que a gente conversou aqui dentro do teu coração, com essa certeza de que tudo que você decidiu em Deus é para o teu próprio bem. Amém? Deus mesmo, Ele segue sendo Deus, nada muda para Ele, Ele reina. Jesus já fez a missão dele, já cumpriu, está à destra do Pai, soberanamente. Amém? Ele está tranquilão na dele, daqui a pouco ele volta para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, e nós precisamos vencer. Ele nos fez mais que vencedores. Ele nos deu a vitória. Quantos creem que nós já somos mais que vencedores? Mas a gente tem que entrar em campo e lutar. Nós já vencemos essa batalha, mas a gente tem que lutar. Ele nos fez santo. Quantos creem que foi feito santo? Como é que tu sabe que tu é santo? Porque Ele te comprou com sangue. Você é propriedade dele. Por isso que Ele tem ciúme de você. Por isso que Ele desce a varinha na poupança. Quando a gente vacila, Ele corrige. Porque nós somos dele. Ele corrige cada um de nós. Ele repreende, disciplina todos que ama. Deus é fiel, maravilhoso. Ele vai seguir fazendo isso. Vai seguir tratando de nós. Agora é muito interessante que a gente responda a Ele. Responda esse chamado para ser discípulo. Amém? Cadê minha querida Thalita? Thalita. Ela vai ministrar. Quem vai cantar com ela aqui, com a Thalita? Está com um modelito ali. Gostei do teu modelito. Ainda tem a blusa dessa aqui pra gente? Tem aí virar, tem ainda não? Nem deu tempo de falar da virar. Fecharam a virar, é? Não pagou aluguel, viu que eu falei? Paga aluguel. Falei, pô. Os caras não pagam aluguel. Ficaram aqui cantinho sem pagar aluguel. Olha, despejo chegou hoje para eles. Mas tem blusa ainda aqui? Tem? Enquanto Thalita canta essa canção que a maioria eu vi como vocês gostaram, eu também gostei quando eu vi lá em Pôr da Folha. Eu falei, isso aí tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver conosco, que a gente estava ali meditando, orando. Tudo a ver, acho que é bom também você refletir tudo sobre tudo isso aí. Depois a gente queria orar pelo pessoal da cozinha. Tem gente ainda aí servindo na cozinha, já foi todo mundo embora. O pessoal da cozinha gravou vídeo. Os caras sempre preparam alguma coisa, né? Sempre preparam alguma coisa. Sempre tem algo para preparar para a gente. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês também. Agora à tarde a gente foi lá visitar a Mima, de Jonathan. E foi muito bom ver a Mima. Ela já estava sentadinha. A gente conversou, se abraçou, oramos. E ela falou assim, ontem à noite... Quem se lembra que a gente orou por ela ontem à noite? Aqui? Ela falou assim, Franco, ontem à noite eu estava aqui... E de repente uma paz invadiu esse lugar. Eu senti assim, que Deus, olha, sabe o que acontece? Foi a primeira noite que eu dormi inteira. E ela acordou hoje de manhã e se alimentou hoje. Se alimentou. E eu falei, olha, nós oramos ontem e a gente sabia que Deus estava ouvindo a nossa oração. Muito bom. Quantos querem aplaudir Jesus por isso?
Então deixa eu pegar carona. Aproveitar que Deus está nos abençoando, ouvindo as nossas orações. Eu quero colocar aqui a vida de uma irmã chamada Graziela, esposa de Sandro Lourenço, que está lutando com câncer. E eu queria juntar com vocês para orar. Quem quer fazer essa oração? Eu vou pedir Claudinho para levantar uma voz. E a gente, junto com o Cláudio, vamos concordar com ele para que Deus visite a Graziela nessa noite e faça um milagre naquele corpo. Quem quer fazer essa oração, Cláudio? Vamos fazer? Vamos ficar juntos, então vamos ficar de pé como ontem, dar as mãos assim, como uma família. Feche teus olhos agora. Antes de orarmos, eu queria te lembrar o que diz a palavra acerca desse assunto. Lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, quando Jesus se entregou por nós, Ele não só nos deu a salvação, diz ali também que Ele levou toda a nossa enfermidade. E diz a palavra que pelas pisaduras dEle, nós fomos sarados. A mesma fé que precisamos para ser curado é a mesma fé que temos para ser salvo. É a mesma fé. Nós precisamos agora só crer no que diz a palavra, crer naquilo que está escrito, porque o que está escrito é a verdade. Eu queria te lembrar também de um outro texto, um texto que fala da história de um centurião, que tinha um servo que estava doente em casa, padecendo. Diz que ele mandou uma comitiva para chamar Jesus para ir à casa dele, curar o servo, para falar acerca do servo dele. Diz que quando Jesus ia em direção à casa desse homem, ele falou que bastava uma palavra do Senhor, o servo dele seria curado. Que ele não era digno que o Senhor entrasse na casa dele, mas que uma única palavra de Jesus poderia curar o seu servo. E diz a Bíblia que o servo daquele homem foi curado, não pela fé do servo, ele nem sabia de nada, mas pela fé do centurião. Nós podemos nessa hora juntar a nossa fé nesse lugar, juntar o nosso desejo de ver nossa irmã livre, vivendo, nossa irmã cuidando da sua família. Nós podemos orar agora a Deus com base na palavra. Não é só o nosso desejo, não é só o amor que nós temos pela Graziela, o carinho, mas é a promessa da palavra, porque diz a palavra do Senhor que Deus é fiel para cumprir cada uma delas, cada uma de suas promessas. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Ele já disse isso. E nós podemos agora suplicar pela vida dessa irmã que padece, está lutando com algo que é mais forte do que ela, porque o câncer é mais forte do que o homem, mas o câncer não é mais forte do que Deus, porque não há nada maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fez milagres, prodígios, maravilhas. E o próprio Senhor, que é Deus, o próprio Jesus, Ele falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então, se Ele curou o homem com uma palavra, nós podemos orar agora ao Senhor, para que Ele venha sobre essa irmã, aonde ela estiver. Ela está lá em Curitiba, mas o Senhor, Ele não só está aqui entre nós, Ele também está lá. E uma única palavra dEle, um único toque, pode curar, agrar completamente. Quantos querem se humilhar diante de Deus e suplicar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos nesse lugar, Senhor, nesse mesmo nome, esse nome que é sobre todo nome, esse nome, Pai, que é poderoso. Nesse nome, Senhor, há poder, e é esse nome que nós invocamos agora, Pai. E não invocamos, ó Deus, sem base, sem esperança, sem promessa. Nós invocamos o nome de Jesus, baseado na Tua palavra, Senhor, baseado num Deus que não pode mentir, baseado num Deus que vela sobre a Sua palavra para fazê-la cumprir. Então, Pai, em nome de Jesus, nós não temos dúvida nenhuma que o Senhor quer curar os homens, porque se não fosse assim, Senhor, jamais Tu terias enfermado Jesus em nosso lugar.
jamais Tu teria feito sofrer em nosso lugar, Senhor. E nessa hora, junto com os meus irmãos, nós invocamos esse nome e Te fazemos um pedido nesse nome, Pai. Em nome de Jesus, cura a Graça, Senhor. Libera a Tua palavra sobre ela. Libera a ação do Espírito Santo, Senhor. Sopra Teu Espírito. Envia um anjo. Sei lá, meu Deus, o que Tu pode fazer, Senhor, o que Tu vai fazer. Mas faça alguma coisa, meu Pai. Não sabemos a forma nem a maneira, mas cura nossa irmã em nome de Jesus. Tem misericórdia dela, Senhor. Ela tem filhos. Ela tem um marido, ela tem uma casa para cuidar. Ela tem irmãos. Meu Pai, e nós Te suplicamos, ó Deus, porque nós amamos a Graça, Senhor. E ela nos faz falta, Senhor. Nós precisamos dela e amamos ela, Senhor. E nós Te pedimos, em nome de Jesus, vem sobre ela, Senhor. Assim como aquele centurião lá atrás suplicou pelo seu servo, o seu escravo, Senhor. Nós estamos agora nos colocando na brecha nessa hora. Estamos nos colocando diante do Senhor, ó Deus, entre o Senhor e a Gra. Estamos Te suplicando, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e põe um fim, Senhor, a esse deserto, a essa luta, a essa guerra. Sopra Teu Espírito, Senhor, e dá vida a ela, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que não só cura, mas ressuscita os mortos. E o que é, Senhor, essa enfermidade diante de um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que trouxe à existência aquilo que não existe. Pai celestial, nós cremos em Ti, Senhor, não duvidamos, e a Tua palavra diz que se nós crêssemos e não duvidasse nos nossos corações, o Senhor faria. A Sua palavra também diz, ó Deus, que se dois sobre a terra concordassem acerca de qualquer coisa que pedirem, o Senhor faria, meu Pai. Senhor, nós concordamos que a Tua filha viva, que a Tua filha viva, Senhor, que ela seja levantada e erguida dessa enfermidade, que ela viva para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nós concordamos com isso e nos levantamos e amaldiçoamos essa enfermidade, Senhor, porque esse câncer não é dela. Esse câncer já foi levado na cruz do Calvário. Jesus já sofreu por ele, já sofreu, e nós não aceitamos, ó Deus, que a Tua filha sofra. Nós não concordamos com isso. Senhor, tem misericórdia. Não queremos, ó Deus, Te obrigar a nada, não é isso. Mas queremos, ó Deus, com os corações quebrantados e rendidos diante de um Deus que é amoroso e Deus Todo-Poderoso, queremos Te suplicar, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Senhor, porque nós a fazemos no nome de Jesus. É no nome de Jesus que Te pedimos, ó Deus. É só nesse nome, Pai. É só nesse nome, ó Deus. No nome de Jesus. Vocês querem aproveitar que estamos de pé para cantar essa canção e dizer: eis-me aqui. Solta o diafragma.
O meu coração é cercado por medo ao ver o quanto eu não sei. Mas em minhas fraquezas eu prendo meu olhar em ti. E assim eu digo: eis-me aqui, por onde tu quiseres ir, eu te sigo, meu amado, eu me lanço em teus braços, novamente digo sim, faça o que quiser de mim, eu confio em meu amado, eu me lanço em seus braços de amor. Aqui no silêncio, enquanto eu espero ouvir tua voz pra me dizer por onde eu devo ir, onde eu vou chegar e o que fazer. O meu coração é cercado por medo ao ver o quanto eu não sei. Mas em minhas fraquezas eu prendo meu olhar em ti. E assim eu digo: eis-me aqui, por onde tu quiseres ir, eu te sigo, meu amado, eu me lanço em teus braços, novamente digo sim, faça o que quiser de mim, eu confio em meu amado, eu descanso em seus braços de amor. Buscando as respostas do que ainda não vi, eu ouço teu chamado que irá por mim. Buscando as respostas do que ainda